Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Espero que eu tenha pronunciado o nome da seguidora de forma certa. Ziana, idade 33 anos, personal. Peço já desculpas caso vocês escutem um sonzinho de forró às vezes no ar, mas é porque nós nem chegamos ainda na noite de Natal e os vizinhos não têm muito desconfiômetro, né? Minha mãe que usa essa palavra, não sei nem se existe. E aí já tem gente tocando música alta em horário, né, comercial, dia útil para algumas pessoas. Não tem muito o que eu fazer. Se eu não contar agora a história para vocês, eu não consigo contar em outro horário. Então, qualquer coisa, me desculpem o barulho do fundo. A luz ainda também não está pronta, mas eu prometo que em 2025 tudo ficará mais bonito e com um ar mais dramático por aqui. Vamos para a história. Eu sempre soube que tinha sites de relacionamentos, que na verdade parece mais um cardápio, né? Porque ninguém conversa direito, só quer se pegar, quando não coisas piores. Agora, eu não imaginava que existia um site de relacionamento cristão. E será que nesse lugar só então teriam pessoas sérias, já que o primeiro ponto para você entrar era falar sobre a sua religião e várias outras perguntas contextualizadas sobre a questão de se levar uma mulher a sério, de ter uma família em nome de Deus? Será que esse lugar seria um lugar apropriado? Quando a gente vê cristão e quando a gente vê detalhadamente as perguntas, parece que é uma coisa bem séria, mas mesmo assim eu não confiava muito e não fui eu que entrei de primeira, e sim a minha amiga. E pra completar a situação, o primeiro cara que ela começou a conversar já foi o cara que ela se apaixonou. Era, sim, um americano e ele se dizia militar das Forças Armadas, uma coisa assim. E a gente sabe essas histórias de soldado, né, que fica online pedindo dinheiro, aqueles fakes. Então, quando o cara fala que é das Forças Aéreas, que é essa coisa, ainda mais nos Estados Unidos, a gente já cai na coisa de que é fake, amiga, é fake. Mas ela falou, cara, não sei, ao mesmo tempo que eu acho que é fake, eu tô acreditando muito nele, então eu vou continuar a conversa pra ver o que vai acontecer. E eu atrás, todos os dias, perguntando e bisbilhotando sobre. Importante que esse aplicativo de relacionamento cristão, na época, era totalmente gratuito. E agora, acho que por estar dando certo com muitas pessoas, você tem que pagar mais de R$300 por mês. Então, o começo disso tudo foi com muita risada, porque esse cara, ele sempre estava em missão, sempre mandava foto lá com a roupa do exército, que, na verdade, a gente correu atrás de buscar o nome dele nos sites, né? E porque nos Estados Unidos tem alguns sites que você pode buscar o nome dos homens para saber se estão presos ou não. E ele tava limpo nessa parte. Depois a gente buscou o uniforme para ver se era verdade, né? E, gente, o uniforme era real. Não era photoshopado, né? Não tava numa montagem, ele tava mesmo ali vestido. E ele tinha essa coisa de sumir por causa que ele estava em missão e contava das fronteiras que ele já tinha feito, não sei na onde, os lugares, né, que a gente não quer nem falar o nome aqui, de tão bizarro que é. E eu falava, meu Deus, mas como é que você vai acreditar nisso? Porque assim, a minha amiga, ela arregalou o olho na situação, porque os militares, né, lá nos Estados Unidos, cara, a família fica super bem de vida, eles têm onde morar, os filhos podem fazer faculdade, ter mais acesso, acho que tem até algumas que são de graça, alguma coisa assim. Enfim, tem toda uma assessoria que ela, como brasileira, ia ficar bem mais tranquila casando com um cara desse, se fosse verdade. Eu comecei a achar que era fake e até desanimei de perguntar pra ela sobre as outras coisas. Mas chegou o momento que ele falou, olha, agora, né, eu já tô aqui mais tranquilo, tenho pensamento de me aposentar sobre isso e eu quero ir até o Brasil te conhecer. E aí minha amiga ficou doida, porque ela falou, se for golpe, se esse cara quiser pegar nas partes do meu corpo, não, você vai comigo, porque olha o que a gente pensou. Duas
é mais fácil de ir pra cima desse cara e acabar com ele do que uma, ou então pelo menos uma foge pra pedir socorro. Então ela deixou claro pra ele que ela iria conhecer ele, mas que a amiga estaria em todas as situações. E quem era a amiga que ficou segurando vela em todas as situações quando esse homem chegou? Eu. Foi horrível, porque ele era real, porque ele fazia realmente tudo que ela queria, e porque eles ficavam se pegando loucamente na minha frente, até quando eles foram para se pegar de verdade, eu tava na sala do lado, porque se acontecesse alguma coisa, vocês acreditem ou não, eu ia pedir socorro. A gente tinha medo dele mudar, ou de repente quando chegasse lá nos Estados Unidos com ela, mudar. A gente não acreditava que isso ia dar certo de jeito nenhum. Era muito irreal. O cara ao vivo, o cara parecia o Van Damme. Aonde que a minha amiga ia ter tirado uma sorte dessa? Ainda um homem que falava de Deus e que queria a família. Tinha que ter alguma coisa errada naquela situação. Mas não tinha. Pela primeira vez nas histórias não tinha. Ele fez tudo bonitinho, apresentou pra família, levou ela para os Estados Unidos, casou com ela. E até hoje eles vivem bem. Já tem filhos, briguinhas de casais, mas nada de ruim aconteceu com ela. Eu vendo toda aquela situação, falei, será que esse aplicativo não é a minha mina de ouro? Será que o meu sonho de ter uma família, de ser uma mãe feliz, será que o parceiro não tá lá dentro? Porque para minha amiga está dando certo, porque para eu não daria. E foi aí que eu resolvi entrar e também procurar o meu príncipe encantado. A única coisa que pegava para minha amiga é que ela tinha que trabalhar lá nos Estados Unidos e ela trabalhava com faxina. Era super cansativo, mas ela queria ter o dela e era a única parte que ela não gostava. O resto deu tudo certo. Direcionei o meu perfil da mesma forma que ela fez e fui procurando um cristão. Parecia que a galera, né, os evangélicos eram muito mais sérios, enfim. Gente, todo mundo no aplicativo seguia Deus de alguma forma, então a gente já tinha um ponto aí. E eu dei match com um homem que estava com a foto do Trump. Lennon, idade, 38 anos, do agro, num rancho fundo. Eu olhei aquilo e falei, bom, no máximo vai ser o quê? Um conservadorzão que eu não vou conseguir conversar muito. Mas, pelo contrário, o papo dele era moderno, a mente dele era aberta. Tudo que a gente conversava, ele conseguia escutar ao meu lado quando ele pensava um pouco diferente. Até aí, a gente já estava conversando com o Trump, tá? Era bom dia, boa tarde, boa noite, com a foto do presidente. Aquilo foi, né, me dando um negócio. Eu falei, gente, mas esse homem, ele precisa me mostrar quem é. Ao mesmo tempo, eu ficava com dedos de perguntar pra ele, olha que besteira. Sendo que no meu perfil tinha as minhas fotos de corpo, de rosto. Por que eu não podia exigir isso do homem? Aí vocês já podem ver, né, que a coisa nunca foi tão equilibrada, né? A mulher sempre tem dedos de errar quando encontra alguém que pode ser a possibilidade do parceiro da vida. Já o homem não, né? Se ele tiver que descartar, ele descarta, ele continua com a autenticidade dele, não importa o que aconteça. Ele dizia preservar a família e orar todos os dias. Também não faltava nos compromissos da igreja. E queria uma mulher que seguisse isso. Eu não fazia muito, não era nada praticante, mas eu podia seguir. Se ele fosse um cara legal, a gente podia ter essa troca, assim. Parecia uma entrevista, sabe? Até o DNA, sobre o meu DNA, ele queria saber. Só que essa entrevista nunca chegava na parte de... Olha só, eu sou assim, estou te mandando uma foto, estou te mandando vídeo. Não chegava. Eu pensei, como é que eu vou pedir as fotos desse homem? Eu falei, acho que por uma piadinha... Se ele não quiser, também não vai ser um fora tão brutal. Então, eu lembro de ter mandado assim pra ele num dia que ele mandou bom dia. Ai, olha, muito legal. Eu me sinto muito feliz com seus bons dias, boa tardes, boa noite com a nossa troca. Mas sabe, o Trump, ele não me atrai muito de rosto. Eu não me sinto atraída com essa foto. Bingo. Agi, né? Eu tava assistindo alguns cursos de como a mulher... pode perguntar e pode ser feminina sem ofender o homem. E eu acho que nessa pergunta fui bem. Tanto que ele sorriu
e falou, nossa, que cabeça minha, até agora você não me viu. E subiu já a chamada de vídeo, ele me chamando. Só que, gente, eu tava descabelada, eu tava de coque, eu não imaginava que isso ia acontecer. E aí eu falei, ai, espera um pouquinho, porque agora eu não consigo. Nesse espera um pouquinho ele ficou ocupado com outras coisas e não aconteceu a chamada de vídeo, que só foi acontecer no outro dia, quando assim eu tava me arrumada e aí me sentia segura pra conversar com ele. Quando subiu a chamada de vídeo, eu dei uma respirada, ai, loiro, mais calvo. Uma mistura de Gugu Liberato com Rick Martin. Eu fiquei um pouco confusa no começo se esse homem era bonito ou se ele era só loiro. Mostrei pra Leca e ela percebeu que realmente ele tinha lembranças, poucas lembranças do Rick Martin, como, por exemplo, o branco dos olhos. O resto era totalmente o Gugu Liberato, depois daquele quadro da banheira do Gugu, né? Depois de muita água na cara. E ele ficava vermelho e a gente não conseguia entender aonde que acabava o rosto dele. Como ele era careca, então o rosto e a careca ficava toda avermelhada ao mesmo tempo. Depois de umas 2 ou 3 fases, ele já começava a ficar esse pimentão assado. Uma coisa que me irritava também era a voz anasalada que ele tinha. Que ele sempre me mandava um áudio tipo, Sweetie, hi, sweetie. Isso me dava Mas tirando isso, ele era perfeito. O que sobrava? Não sei. Comentem aí nos comentários se sobrou alguma coisa depois dessa descrição. Eu tava bitolada em como tudo funcionou com a minha amiga. Já tinha dado certo com ela. Eu pensava que então essa era a sequência de regra que iria funcionar com o americano. O próximo passo seria o quê? Ele vir até mim. Só que ele queria que eu fosse para lá. E nem visto eu tinha. Eu deixei super claro pra ele que não. Né, que como homem, ele teria que me conquistar, e que eu ainda não estava 100% conquistada, né, e ele até questionou assim, então quantos por cento, sweetie? Quantos por cento eu tenho de você? E quantos por cento eu tenho de você? Eu falava, meu amor, só 10. Ele não confirmou que ele viria, mas ele começou a agir de um jeito que depois não precisava nem ter vindo. Porque ele saiu da regra do outro. Primeiro que ele me perguntou, o que você tá devendo? O que você tá precisando pagar? Mande os boletos. Ele começou a pagar os meus boletos sem que eu pedisse, sem que eu questionasse e sem reclamar. Eu fiquei até com vergonha do tanto de boleto que ele pagou. E aí ele começou a me olhar no vídeo e questionar, cara, eu acho que a sua boca fica mais bonita se for um pouco mais rechonchudinha, um botox aqui vai funcionar, umas coisas assim, sabe? Nossa, você vai ficar maravilhosa com a sobrancelha nesse formato. Só que ele dava a ideia, ele não exigia que eu mudasse, mas ele dava de presente para eu fazer. Então foi botox, preenchimento, algumas modificações até no corpo, que eu queria fazer, mas que eu não tinha condições, que ele achava bonito e que a gente conversando, ele simplesmente mandou o dinheiro e falou, vai lá e faz. Toma aí, seja feliz. Tudo isso sem me ver ao vivo uma única vez. Eu acho que ele me pegou na planta e queria criar um projeto. Quando esse projeto ficou criado na mente dele, aí sim ele falou, estou indo para aí, pra gente se conhecer e depois pra gente casar. Em nenhum momento me pressionando de nada. Quando ele chegou aqui, eu não tinha nada a ver com a moça que ele via na foto. E sim com o que ele me fez, né? E eu tava me sentindo assim tão maravilhosa. Pena que a gente teve a nossa primeira briga, que foi o quê? Enquanto a gente tava no vídeo, ele não me questionava aonde eu ia, o que eu tava fazendo. E pelo contrário, ele queria que eu ficasse cada vez mais bonita. Só que quando ele chegou aqui, enquanto ele tava no avião, eu tive uma festa de aniversário de uma amiga minha. E eu fui e postei. Postei nos stories.
E ele assistiu quando ele chegou no aeroporto. Que eu fui buscar ele, eu já senti ele super estranho, porque a gente era o nosso primeiro encontro. E ele não me abraçou assim forte, ele foi frio. O sorriso que ele tinha comigo no vídeo, como ele me chamava de Sweeney, Olaine, nada disso, tava igual. E eu fiquei assim, meu Deus, mas o que foi? Mas é a nossa primeira vez, tem que ser lindo, o que tá acontecendo? E chegando em casa, ele já sentou, pegou o celular, mostrou e falou, o que você tá fazendo aqui? Tô na festa da minha amiga. Por que você não me avisou? Eu decidi ir de última hora, você já estava no avião, eu sabia que você ia chegar e aí você ia ficar sabendo. Mas quem te falou que você pode sair com outras mulheres desse jeito? Eu falei, tem algum problema? Mas é óbvio que tem algum problema. Eu gosto de você, eu acho você uma das mulheres mais maravilhosas que eu ajudei a construir e eu quero isso só pra mim. Que só eu admire, que só eu possa tocar. Mas nenhum homem me tocou, me admirou na festa. Mas teve esse pensamento. E teve esse pensamento porque você estava em uma festa, em um lugar onde as pessoas se conhecem, se beijam, se relacionam. E você não estava com nenhum homem do lado. Nem com um anel. Porque eu não tinha te dado ainda. Ou seja, qualquer homem que te olhou, entendeu que você poderia ser dele. Imaginou coisas que eu não queria que ele tivesse imaginado. Eu olhei aquilo e falei, gente, ele gosta mesmo de mim, porque os ciúmes dele tá no mais do que o limite. Uma pessoa que gosta se importa desse jeito. E aí eu falei pra ele que, olha, eu pedi desculpa e falei que eu não tinha nenhuma experiência de relacionamento assim. Que o meu último namorado, meu ex, tava super tranquilo, de eu ir em festas, dele ir em lugares separados, da gente se comunicar às vezes esquecer. Não tinha problema nenhum da gente ter uma liberdade individual na sociedade. E ele virou e falou, seu ex, quanto tempo faz? Eu esqueci de perguntar. Falei, faz uns 8 meses, alguma coisa assim. Eu acho, do nada ele falou, eu acho que você ainda tem muita coisa do seu ex dentro de você, que faz você vibrar negativamente, energeticamente. Gente, essa foi a primeira DR depois de horas dentro do avião, que eu achei que ia chegar e ia ganhar um super abraço e um beijo maravilhoso. Ele começou uma DR sem fim sobre o meu ex, sobre sentir que ainda tinham coisas dentro de mim que eram do meu ex. Nisso ele parou, silenciou um pouco, me deu um anel, que eu nem sei que pedra que era aquela, dizendo que o anel ajudaria a mostrar às outras pessoas de que eu era dele e de mais ninguém. E aí me levou para jantar, tivemos uma noite maravilhosa, ele foi totalmente carinhoso, perguntava tudo, se eu estava sentindo, se eu não estava sentindo, se eu queria mais, se eu queria menos. Foi um gentleman. Só que no outro dia ele voltou no assunto do ex. Eu não lembro muito bem o que eu estava fazendo, que ele virou e falou assim, isso é do seu ex, você faz isso com o seu ex, né? Você tá energeticamente ainda conectada com o seu ex. E algumas coisas que ele perguntava, que eu tava fazendo pra ele, ou reagindo pra ele, você reagia assim com o seu ex. Eu acabei confirmando que sim. Eu já tinha feito pro meu ex, eu já tinha reagido dessa forma pro meu ex. Ele acertando ou não, ele tava certo. E eu não sei como aquilo foi entrando na minha cabeça, que realmente eu ainda tinha padrões de reações e de vivências que eu tive com o meu ex, que eu queria estar compartilhando com ele, e que na cabeça dele não seria bom, seria negativo, porque seria um padrão de um homem anterior que não iria funcionar mais na relação, porque ele era um outro homem, e que eu devia quebrar isso. Do nada, gente, uma das únicas coisas que ele não pediu pra mexer, que ele falou que tinha sentido, que então deveria ser por isso, era o meu cabelo. Ele tinha algum bloqueio com o meu cabelo, alguma coisa que ele não sentia, e agora ele estava entendendo que com certeza era porque o meu cabelo estava energeticamente ainda ligado com o meu ex, já que o meu ex puxava, fazia carinho, gostava daquele corte, gostava daquela cor. E que se não fosse muito, ele queria que eu raspasse a cabeça para tirar toda essa energia e conexão do meu ex. Vocês acham que eu pensei que isso era anormal no momento que ele me pediu? Não. Não.
Eu achei que estava dentro de um relacionamento saudável, de um homem ciumento, que estava querendo me transformar para ele. E eu aceitei isso. E eu aceitei isso como se fosse uma pessoa que me amasse muito. E adivinhe? Primeiro eu cortei o cabelo no ombro e ele sorriu. Na segunda semana, já estava mais curtinho. E aí ele estava perdidamente feliz. Quando eu raspei, ele confirmou o quanto ele estava apaixonado por mim, o quanto essa paixão, esse amor vinha aumentando cada vez que eu tinha menos cabelo. E que agora sim nasceria um cabelo com a energia que ele assumiria dentro de mim, dentro do meu corpo, dentro da nossa vida. E depois que eu estava sem um fio de cabelo, foi que ele me pediu em casamento e disse que eu voltaria com ele, querendo ou não, para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, a única forma que ele aceitou que eu trabalhasse foi com essa minha amiga que fazia faxina, mas ele tinha que me levar e me buscar quando era para fazer alguma faxina. Então, eu só podia fazer isso nos horários que ele não trabalhava e que ele tivesse tempo para controlar a minha ida e a minha volta. Senão, eu não podia aceitar. Desse jeito, eu acabava não tendo muito trabalho, porque as pessoas queriam que eu estivesse lá no horário delas, não no meu, né? Coisas no Rally Rola começaram a ficar estranhas. Primeiro que ele falava que eu era a poltrã dele e sempre queria que eu desse aquela cavalgada de gosto, mas eu achava que quando ele falava assim, cavalga em mim, ele tava falando porque queria por cima. Tudo bem, só que em outras situações ele também falava, cavalga em mim. E eram situações que não era eu que estava no poder de cavalgar. E eu não entendia muito bem o que ele estava querendo dizer com isso. Outra coisa que pode ser loucura da minha cabeça, mas que eu também fui assimilando aos poucos, é que conforme o meu cabelo foi crescendo, ele quis que eu fizesse tranças. Isso, depois que eu entendi o que ele fazia, assimilava muito às cristas do cavalo, né? As tranças. Ele queria que fossem feitos num formato que virasse isso mesmo. Pode ser da minha cabeça, mas eu acho que não. O mais estranho é que eu não entendi o que estava acontecendo, porque assim, às vezes, quando ele acabava toda coisa, que primeiro a gente usava proteção, né? Depois que foi parando de usar. No final, primeiro eu percebi na roupa íntima dele, né? Que tinha lá um certo de um corrimento que parecia uma coisa assim, meio nata, meio leite, meio inflamação. Que aos poucos eu fui entendendo que na verdade era pus. E aí eu comentei de ir no médico e ele falou que já tinha ido e que já estava resolvendo, mas era mentira. Não tinha muito bem como eu desconfiar desse homem, porque esse homem era da casa do trabalho para casa, em um horário que até ele vinha muito rápido. Ele não saía com amigos, ele não ficava sozinho, todo lugar que ele estava, eu estava. Eu não entendia como que poderia estar acontecendo alguma coisa que eu não sabia muito bem o que era, para ele estar com toda aquela inflamação, já que no começo ele não tinha essa inflamação. Ou então ele tratou e voltou, não sei. Mas não era outra mulher, eu estava muito confusa. Até que as relações começaram a ficar mais fortes, ele queria que eu apertasse a poupança, mas não só que eu apertasse, que eu abrisse e que eu olhasse. E no que eu olhei, eu vi que não tava uma coisa normal. Aquele orifício ali tava parecendo o túnel da Avenida Ayrton Senna. Era um túnel que era 2 vezes a abertura de um cano PVC. Dependendo de como olhava e de como abria, parecia que a coisa já afrouxava. Eu falei, mas o que tá acontecendo que eu não sei o que tá acontecendo? E aonde, que hora que tá acontecendo que eu não tenho noção? Quando eu comecei a me negar a colocar a mão ali, a abrir, a tocar, a olhar, porque era algo nojento que não me trazia uma boa coisa, ele foi se afastando de mim, mas ainda continuava perto de mim. Ele não saía. Eu sabia que ele fazia alguma coisa, mas o único horário que ele poderia fazer alguma coisa era na hora do trabalho. Eu não sabia, eu conversando com a minha amiga,
tinha um negócio de... quase que fosse um amigo dela, que era como se fosse um detetive, que ele podia seguir e ver o que estava acontecendo, porque eu ainda não tinha toda essa liberdade, ele nem me deixava sair de casa para isso. A única liberdade que eu tinha era a comunicação pelo celular. Então, esse cara, ele, por um valor que não era muito baixo, não, viu? Eu fui juntando todas as minhas faxininhas para conseguir pagar o homem. Ele ia me mostrando onde o cara tava, onde ele estava indo, o que ele estava fazendo. E foi aí que a gente descobriu que ele saía umas 3, 4 horas antes do horário certo do trabalho. Ele sempre mentiu o horário do trabalho para mim. Ele sempre saía muito mais cedo do que ele falava. Foi descoberto aonde que ele ia. Ele ia para um sítio, não era sempre, mas ele ia para um sítio que funcionava como se fosse um prostíbulo. Só que o detetive só foi até ali, e não pesquisou se era de mulher, do que era. Só com o tempo, pesquisando o lugar, o nome do lugar, e era uma coisa fechada, mas que não era ilegal, tá? Na região de Washington, não é ilegal. Era um de animais. Tinha ovelha, tinha várias coisas. E no caso dele, ele se relacionava com um cavalo. Cavalo esse que eu fiquei descobrindo porque a minha amiga também tinha um primo que fazia isso, que era aberto, que falava sobre isso, e que um dia tinha falado de um sítio, alguma coisa assim, e aí quando eu comentei com ela que ele tinha achado, que o detetive tinha achado um sítio, uma coisa assim, a gente foi entrando em detalhes e percebemos que era o mesmo lugar. Pedimos para esse primo tentar fazer amizade com ele lá nos horários para ver como é que era, e esse primo me trouxe fotos dele com o cavalo, mas eu não sei o que é pior. Você pensar que a pessoa tá fazendo isso com o animal, você pensar que não é nem ele que está ativo no cavalo, e sim é o cavalo que está ativo nele, na parte de trás. E não sei se ele usava a frente também com o cavalo, não entendia porque o pus estava saindo ali pela frente, porque ele começou a fazer o número 1 no banheiro, e sabe como que homem é, né, largado, e aí a gente via que ele tava ali soltando um leite no número 1, que era puro pus, que eu não sei se já tava muito infeccionado atrás, tava vindo pra frente, eu comecei a ficar preocupada com isso, porque esse homem ainda vinha querer alguma coisa comigo. E eu negando, e ele ficando muito enfesado, e eu rezando que ele só fosse com o animal, pra eu tentar sair disso, mas pra que ele não encostasse em mim, porque eu não queria pegar nada dele. E os riscos que eram enormes de o cara, do negócio do cavalo, estourar, né, alguma coisa dentro dele e ele perder a vida. E dessa infecção, sei lá, passar de alguma outra forma, porque ele ainda me dava beijinhos. Então, eu tava, assim, numa sinuca de bico, porque eu queria arrumar um jeito de falar que eu queria separar, mas eu não sabia se ele ia aceitar como que seria tudo isso. Porque eu fui descobrindo vídeos e fotos horríveis dele, e o meu medo é que, por eu descobrir, ele ainda me forçasse a fazer alguma coisa com ele além disso. Conversando com a minha amiga, ela achou que o melhor seria abrir as cartas e falar, porque com todo aquele material, eu que poderia ameaçar ele. Não teria como ele querer fazer alguma coisa comigo. E eu fui amadurecendo essa ideia e achando que também seria o melhor. Eu fui criando coragem, pegando tudo que eu tinha dele, e sentei um dia, taquei tudo e falei, eu quero me separar por causa disso. Isso pra mim é uma vergonha, eu não quero fazer parte disso, não quero encostar em você. E ele ficou meio que transtornado na hora, pedindo desculpas, e chegou a me oferecer dinheiro pra continuar o casamento, porque era algo que ele queria ter de imagem, e que eu fizesse, e que eu não precisasse fazer as coisas com ele. Com ele eu achei aquilo um absurdo, porque eu não tava conseguindo mais nem olhar no rosto dele pra conversar, dos vídeos e das coisas que eu tinha visto, que ele até vendia de si próprio. E aí, eu falei que não, né? E aí eu peguei força e falei, não, quero ir embora, não quero mais isso. Só que nessa força que eu peguei e tal, ele veio pra cima de mim, pela primeira vez me espancou e me prendeu no quarto. E falou que sim, então, que eu tinha tido a oportunidade de receber, mas agora, então,
eu ia viver isso sem receber nada, pelo tempo que ele quisesse. Ele surtou. A minha sorte é que, enquanto ele estava fazendo isso, eu deixei o áudio ligado do telefone. E eu consegui encaminhar isso para minha amiga durante toda essa situação. E isso foi muita sorte, porque isso é uma das maneiras de você conseguir sair de uma relação lá nos Estados Unidos e se dar bem, conseguir o seu visto, conseguir tudo, né? Ele pegou o meu celular e desligou a internet, desligou tudo. Eu vi que tinha ido um pauzinho, mas eu não tinha certeza se tinha ido o áudio com 2 pauzinhos. Ele não chegou a apagar ou nada. Quando ele pegou da minha mão, eu vi que tinha ido um pauzinho. Mas eu fiquei naquela incerteza. Foi os 2 pauzinhos? A minha amiga tá sabendo o que tá acontecendo? Ou não chegou pra ela? E enquanto isso, eu fui passando dias na casa dele. E aí, ele já abria tudo na casa, entendeu? A questão do pus, a questão do buraco, do túnel lá atrás, a questão dele querer fazer isso e querer fazer comigo. Ele já abriu tudo, porque eu sabia. Então, foi um terror mais ou menos de 1 semana que eu passei nessa situação. Porque depois de 1 semana, a família dele foi visitar a gente. E aí, ele teve que me soltar com ameaças para que tudo corresse bem. E numa dessas, a mãe dele precisou de alguma coisa com o meu celular e eu não tava com o celular. E aí ele tranquilamente, não, tá aqui, não sei o que, pegou o celular e me devolveu. E essa foi a minha sorte, porque nesse momento eu vi que tava sem Wi-Fi, que só tinha ido um pauzinho que a minha amiga não tinha recebido. E aí eu desesperadamente com a mãe dele do lado, liguei o Wi-Fi, mandei a mensagem que não tinha mandado pra minha amiga, para que a minha amiga visse e assim de lá me auxiliasse. Se isso não tivesse acontecido, eu tava lá até agora, porque eu não tinha o que fazer. Eu saí de lá com a polícia, porque a minha amiga denunciou. E aí a polícia foi na casa para ver o que estava acontecendo. E isso levou dias. Ou seja, foi muita sorte. Foi muita sorte tudo isso. E aí sim, eu pude sair com a minha documentação, pude sair dessa situação. Eu não quis detalhar aqui para vocês, mas vocês entendam. Um cara que me traía com um cavalo, o que ele fazia, né? E o que ele e o que ele fazia comigo também. Vocês já podem imaginar. Eu acho que eu não preciso ficar destrinchando essa parte, né? Que chega a ser e nojenta. Mas eu consegui me livrar desse homem graças a áudios que a minha amiga encaminhou. Senão eu estaria lá até agora. Sobre a questão dos animais, não aconteceu nada, porque lá não é ilegal, tá? Aconteceu sobre ele me agredir. Aí sim, ele teve que responder sobre isso. Coisa que também não foi totalmente... que também não fez ele ficar anos e anos preso, não, tá? Foi uma coisa bem leve. Uma punição bem leve. Mesmo com a documentação dos Estados Unidos, resolvi voltar pro Brasil, porque tudo que eu olhava me lembrava, gente, era um sítio de animais que o cara preparava para isso, sabe? O cara mostrava as fotos dos animais virados de cima para baixo e, imagina, que absurdo. E as pessoas achando, e algumas pessoas achando isso normal. Então, quando eu olho algum lugar dos Estados Unidos, já me vem o reflexo disso, eu não consigo. Por isso voltei pro Brasil, mesmo com o tão sonhado green card que muitas mulheres aí desejam. Eu acho que tudo iniciou de um primeiro erro. Querer comparar o seu relacionamento com o do outro, né? Ela viu a imagem que deu certo com a amiga e foi buscar a mesma coisa com segurança de que ia dar certo sem buscar as red flags ou as provas daquele parceiro. Isso acontece muito na internet. Ai, o meu marido gringo é assim, assim. Aí fica um monte de mulher procurando na internet, porque se aquela ali achou, então também vou achar o meu. Não só com maridos gringos, né? Casais, né? Que às vezes exageram um pouco nessa questão de divulgação de um casal feliz, que deu tudo certo e que fica todo mundo querendo igual e achando que vai ter igual, porque se ela teve, quem é que não vai ter, né? São muitas camadas. Deixo as outras camadas que são mais pesadas para vocês comentarem, porque vocês sabem que senão eu sou gongada aqui, né? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.